Nós vamos falar agora dos métodos de extinção, quando se fala de prevenção e combate a incêndio, voltado aí para o brigadista profissional, para o bombeiro civil, para o profissional de segurança do trabalho, técnicos e engenheiros, que de fato precisam de atuar de forma mitigatória, ou seja, de forma a combater o fogo em algum momento. Então, nós falamos muito do triângulo do fogo. O fogo, nós sabemos que é uma reação química que desprende luz e calor, e nós temos aí os três elementos do triângulo do fogo, que é o combustível, que é o material, o comburente, que é o oxigênio, e o calor, e eles têm que ter uma reação em cadeia para, de fato, formar o fogo. Então, quando nós queremos extinguir o fogo, a gente precisa de eliminar um dos três elementos. Ou seja, eu não preciso de tirar dois ou três, eu preciso de eliminar apenas um para quebrar ali a reação em cadeia e eliminar ali, né, o tetraedro do fogo, ou seja, calor, combustível, oxigênio, é algo que a gente não consegue ter o fogo se não tiver esses três elementos e, de fato, eles reagindo em cadeia. O primeiro método de extinção é o resfriamento, que é o mais comum, quando a gente combate o fogo com água. Ou seja, eu vou reduzir a temperatura para interrupção da combustão. O resfriamento, ele reduz a temperatura do material abaixo do ponto de ignição dele. Ou seja, eu vou retirar o componente calor. Eu vou impedir, de fato, a geração de gases inflamáveis. Qual que é o agente principal quando eu estou combatendo o fogo e resfriando ele de forma que eu retire o calor? A água. A água vai absorver o calor rapidamente, vai reduzir ali a temperatura e o fogo vai parar por falta de calor. Então, qual que é a classe principal? A classe A, ou seja, classe A que eu vou utilizar o extintor de água, o sistema de hidrante, eu vou resfriar de forma geral. A classe A é o quê? Madeira, papel, plástico, ou seja, como que funciona essa questão da retirada do calor? A água, ela vai absorver a energia térmica do fogo, ela vai dissipar, vai eliminar o calor, e eu vou ficar apenas com oxigênio e combustível, e não vou ter ali o tetraedro do fogo. Eu não vou ter o triângulo do fogo e nem a reação em cadeia. Ou seja, é um método muito utilizado quando se fala de materiais sólidos, que é aquele material que queima em profundidade, em superfície, e não deixa resíduo, que é um incêndio de classe A, que é um dos incêndios mais comuns. O segundo método de extinção que a gente pode destacar aqui é o abafamento. O segundo método que a gente vai trazer aqui é o abafamento, ou seja, o bloqueio do oxigênio para cessar a combustão. Um dos três elementos é o oxigênio, que é o comburente. Então, a partir do momento que eu abafo, ou com um extintor de incêndio, ou até mesmo com uma tampa, eu vou diminuir o oxigênio. Então, eu vou impedir o acesso do oxigênio ao material em combustão, ou seja, ao combustível e ao calor. Como o fogo ele depende desse oxigênio, do comburente, ao interromper essa fonte, o incêndio ele é extinto. Então, como que funciona? Alguns agentes abafadores criam uma barreira física ou até mesmo química que isola o combustível do oxigênio, ou seja, vai sufocar as chamas e vai evitar a ignição. Quais são os agentes extintores que atuam aí por abafamento? O CO2, que é o gás carbônico, a própria espuma mecânica, as mantas anti-chamas, ou seja, quando a gente fala da parte física, uma tampa, algo que eu posso abafar qualquer tipo de recipiente que tenha fogo, e eu vou abafar e vou retirar esse oxigênio. Então, a aplicação ideal, quando nós falamos do abafamento, são os líquidos inflamáveis, gasolina, álcool, thinner. Quando eu utilizo um método de abafamento, eu tenho uma efetividade bacana. Então, como que funciona essa questão aí, de prevenção com relação aos líquidos inflamáveis? Prevenir ali a reignição, o CO2, ele não danifica os equipamentos, ele é muito utilizado para materiais energizados, mas ele também funciona para esses líquidos inflamáveis. O método 3 e 4, que é o isolamento ou até mesmo a extinção química, eu vou ter uma contenção física e interrupção da reação em cadeia. Então, o isolamento, como é que funciona esse isolamento? Eu vou remover o material combustível, ou seja,
Como que a gente vai fazer para remover o material combustível? Eu estou com um princípio de incêndio, ou um incêndio já propriamente dito, em materiais combustíveis, ou seja, materiais que podem ser materiais sólidos. É muito comum esse tipo de incêndio almoxarifados, que tem tecido, que possa ter madeira, plástico. Se eu tenho ali um local que aquele fogo ainda não chegou, eu vou retirar esses materiais combustíveis. Não vai apagar o material que está pegando fogo já, mas eu vou evitar a propagação do fogo. Isso é muito comum, por exemplo, em aceros, né, incêndios florestais, quando a gente faz os aceiros ali, até de forma preventiva. Né, grandes instalações industriais também é possível. Né, fechamento de válvula de gás, eu também estou fazendo isolamento. Tá? Tem também a extinção química, que é a interrupção e a reação em cadeia que mantém o fogo ativo, ou seja, o agente químico reage com a mistura inflamável, certo? Formando compostos estáveis e não inflamáveis. Então, o que acontece? Aplicações principais, o classe C, equipamentos elétricos, e também uso de pó químico e outros gases. Então, quando nós falamos das classes de incêndio, quando nós falamos mais cedo aí, a classificação dos tipos de incêndio e seus agentes extintores, é importante entender da classe A, da classe B, da classe C, da classe D, da classe K, para saber essa questão aí das classes de incêndio que são muito comuns aí no nosso dia a dia. E, de fato, o que acontece? A classe A é a mais comum, né? A gente tem em toda parte, madeira, papel, tecidos, borracha. O método de extinção é o resfriamento, né? Ou seja, a característica desse incêndio de classe A, queima em superfície e em profundidade, que deixa resíduo. Os agentes extintores mais comuns que nós podemos dizer aí é água pressurizada, espuma, pó ABC, que é muito utilizado. Classe B, gasolina, álcool, thinner, solventes. O método de extinção, o abafamento, característica, queima na superfície, sem resíduos. Ou seja, o classe B, ele só queima na superfície e não deixa nenhum tipo de resíduo. Quais os agentes extintores? CO2, espuma, pó químico, pó ABC. Tem a simbologia também dessas classes de incêndio, que é importante o profissional de segurança do trabalho entender. Nós temos também as classes C, D e K. Ou seja, a classe C são os equipamentos elétricos energizados, ou seja, nós vamos ter máquinas, painéis elétricos, computadores, os agentes não condutores que são utilizados para combater o CO2, o pó químico seco. Nunca deve usar água para materiais energizados. O classe D, que são os metais combustíveis, o magnésio, o alumínio, o sódio, o titânio. O abafamento com pó essenciais é um método que é utilizado para combater. A gente nunca deve utilizar também água em combate a materiais, metais pirofóricos, como magnésio, titânio. E o classe K, óleos e gorduras de cozinha. Ou seja, é muito utilizado, né, essa classe, é muito identificado esse tipo de classe, principalmente em grandes cozinhas industriais, que é muito comum ter esse tipo de acidente de princípio de incêndio. Nunca a gente deve utilizar água, por exemplo, utilizar os extintores, principalmente algumas cozinhas aí já tem as tampas de fecho automático, para de fato conseguir fazer aí a contenção, né, o abafamento e de fato eliminar o incêndio. Com relação à classe K, acontece muitos acidentes no Brasil, queimaduras severas de 3º grau, por falta de conhecimento, certo? Então, às vezes eu consigo fazer um abafamento na panela apenas com uma tampa, com um pano molhado. Tem técnicas para isso. É importante aí um treinamento prático. Então, nós temos aí os tipos de extintores. É algo simples de ser utilizado. A escolha certa, né, do extintor correto, ela é crucial, e cada tipo de extintor tem ali a sua característica para cada classe de incêndio. Então, por exemplo, o extintor de água pressurizada, hoje que já está em desuso, mas algumas empresas ainda têm esse tipo de extintor, ela é utilizado para resfriar, ou seja, eu vou utilizar nas classes A, materiais sólidos, né, madeira, papel, plástico. O classe dióxido de carbono, que é o CO2,
né, o gás inodoro, o gás carbônico. Ele atua por abafamento, muito utilizado para classe B e C. O espuma mecânica, né, abafamento e resfriamento, né, também para classe A e classe B, espuma mecânica, pode ser utilizado. O pó químico seco ou pó ABC, ele pode ser utilizado para as classes B e C, que é o bicarbonato de sódio, ele age também por abafamento. E o pó químico seco, o pó ABC, que pode ser utilizado para as classes A, B e C. Esse tipo de extintor hoje é o mais utilizado nas empresas. Por quê? Ele atua nas classes A, B e C. Se eu vou fazer um projeto de incêndio, por exemplo, de uma empresa, e eu tenho lá a característica desse tipo de classe de incêndio, A, B e C, eu vou fazer o dimensionamento apenas com os extintores de classe A, B e C. Então, esses são os tipos de extintores. É importante, né, ter ali a matriz de compatibilidade, que é um guia prático aí de seleção dos extintores por classe. Então, por exemplo, classe A, que é o material sólido, papel, plástico, o método mais indicado é o resfriamento. Eu vou utilizar ali água, espuma, pó ABC. Eu não posso utilizar, por exemplo, o CO2 para classe A, certo? O classe B, que é líquidos inflamáveis, o método mais adequado é o abafamento, ou seja, eu vou retirar o elemento oxigênio, que é o comburente. Eu posso utilizar o CO2, eu posso utilizar o espuma, eu posso utilizar o pó BC, o pó ABC, jamais eu posso utilizar água para combater líquidos inflamáveis. A classe C, que é o elétrico energizado, o que a gente vai utilizar? O método, a gente não utilizar nada que conduza energia. Por exemplo, água é extremamente proibido para utilizar para combate a materiais energizados. A não ser quando eu consigo desenergizar. Quando eu desenergizo ali o classe C, materiais energizados, ele passa a ser classe A e eu posso jogar água, tá? Mas o mais comum é o quê? CO2, o pó químico seco. O mais indicado é o CO2, pelo fato dele não danificar o equipamento. E o classe D, que são os metais combustíveis, zircônio, titânio, magnésio. Eu vou fazer um abafamento especial, é um pó especial, o extintor na cor amarela, que é diferente, né, dos extintores que nós vemos, os convencionais. Eu não posso utilizar água, CO2, espuma, principalmente água. Eu citei o exemplo do acidente que teve na Espanha, onde queimou toda uma indústria, por Corpo de Bombeiro não conhecer aí como utilizar, né, a classe correta ali, o agente extintor correto para a classe de incêndio. E o óleo de cozinha, né, tem o extintor de espuma comum ou até mesmo abafamento. Então, usar sempre aí o agente extintor apropriado para cada classe de incêndio. Então, quando nós falamos aí de aplicações práticas e também protocolos de segurança, ter o conhecimento do método de extinção é importante, é fundamental. Quando eu aplico de forma inadequada um agente extintor numa classe que aquele agente não é adequado, eu posso causar um acidente grave, né? Posso colocar a minha integridade física em risco. Então, quais são os protocolos essenciais? Identificar corretamente a classe de incêndio antes de agir. É importante, né, utilizar apenas o extintor apropriado para esse tipo de classe. Manter os extintores em bom estado de conservação, com inspeções periódicas. Desligar a fonte de energia, é muito importante, né, principalmente quando tem materiais energizados ali, eu sempre tenho que pensar em desligar a fonte de energia. E treinar a equipe continuamente nesse reconhecimento, nessa utilização. Em caso de dúvida ou risco, evacuar e chamar o corpo de bombeiros. Então, quando nós falamos de prevenção, gente, o conhecimento são os melhores aliados com relação ao combate a incêndio. Então, investir em treinamento contínuo é fundamental quando se fala de prevenção e combate a incêndio.